Niilismo é uma corrente filosófica que questiona o significado intrínseco da vida, da moralidade e dos valores tradicionais. A palavra niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Em essência, o niilismo propõe que em um universo sem propósito ou direção divina, nada tem significado objetivo. Essa ideia ganhou destaque no século XIX, principalmente com os escritos de Friedrich Nietzsche, que alertou sobre a morte de Deus e o vazio que isso traria para a sociedade ocidental. Mas o que significa dizer que nada importa? Para os nihilistas, a ausência de um propósito cósmico ou divino implica que todos os valores, crenças e normas sociais são construções humanas, sem base objetiva. Isso pode levar a uma sensação de desespero ou liberdade, dependendo da perspectiva. Por um lado, se nada importa, então sofrimento, alegria, sucesso, fracasso são igualmente insignificantes. Por outro lado, essa mesma ideia pode ser libertadora, pois permite que indivíduos criem seu próprio significado e vivam autenticamente. No entanto, o niilismo também enfrenta críticas. Muitos argumentam que, mesmo em um universo sem propósito intrínseco, os seres humanos são capazes de criar significado através das suas ações, relacionamentos e contribuições para a sociedade. Além disso, o niilismo pode ser visto como uma filosofia perigosa, pois, se levado ao extremo, pode justificar a apatia, a destruição ou a negação de valores éticos. Um exemplo disso é o massacre de Columbine de 1999. Os atiradores Eric Harris e Dylan eram obcecados por ideias niilistas. Eles acreditavam que a vida não tinha sentido e que, por isso, não havia problema em causar confusão e destruição e morte. Este é um caso extremo, mas mostra como o niilismo, quando mal interpretado ou levado ao extremo, pode ter consequências devastadoras. Em resumo, o niilismo nos desafia a confrontar a possibilidade de que a vida não tenha um significado pré-determinado. O utilitarismo é uma filosofia ética que propõe que a melhor ação é aquela que maximiza a felicidade ou bem-estar geral. Desenvolvido por pensadores como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, o utilitarismo avalia as consequências das ações buscando o maior benefício para o maior número de pessoas. No entanto, quando levado ao extremo, o utilitarismo pode justificar decisões controversas como o sacrifício de poucos em prol de um bem maior. Imagine uma situação onde a perda de uma pessoa salvaria centenas. Do ponto de vista utilitarista, essa ação poderia ser justificada, pois o benefício coletivo supera o individual. Esse tipo de raciocínio é frequentemente explorado em dilemas éticos, como o famoso problema do trem, em que uma pessoa deve decidir se desvia o trem para matar uma pessoa e salvar 5. No entanto, o utilitarismo extremo enfrenta críticas significativas. Uma delas é a desvalorização do indivíduo. Ao priorizar o bem-estar coletivo, o utilitarismo pode ignorar direitos individuais e justificar ações moralmente questionáveis, como a opressão de minorias ou a violação da liberdade pessoal. Além disso, medir e comparar a felicidade ou o sofrimento das pessoas é uma tarefa complexa e subjetiva, o que torna o utilitarismo difícil de aplicar na prática. Um exemplo histórico do perigo do utilitarismo extremo pode ser visto nas políticas de eugenia do século XX, onde governos justificavam a esterilização forçada das pessoas consideradas inferiores para melhorar a qualidade genética da população. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram mais de 60 mil pessoas esterilizadas, à força sob leis eugênicas. E essa prática também foi adotada na Alemanha do Bigodinho. Apesar dessas críticas, o utilitarismo continua influente em áreas como política, economia e ética aplicada. Ele nos desafia a pensar nas consequências de nossas ações e a busca do bem-estar coletivo. O fascismo, enquanto ideologia política, é frequentemente associado a regimes autoritários do século XX, como o de Mussolini na Itália e o Bigodinho na Alemanha. No entanto, o fascismo também tem raízes filosóficas que exploram a relação entre o indivíduo e o Estado. Em sua essência, o fascismo filosófico defende que o Estado deve ser o centro de tudo, subordinando os interesses individuais ao bem coletivo da nação. Uma das características centrais do fascismo filosófico é a ideia de que o Estado é um organismo vivo, superior aos indivíduos que o compõem. Nessa visão, o cidadão existe apenas para servir o Estado, e não ao contrário. Isso justifica a centralização do poder, a supressão das dissidências e a glorificação de líderes fortes que personificam a vontade da nação. Outro aspecto importante é o nacionalismo extremo. O fascismo filosófico frequentemente exalta a cultura, a história e os valores nacionais, muitas vezes em detrimento às outras nações ou grupos étnicos.
Isso pode levar à xenofobia, ao militarismo e à expansão territorial, como foi visto nos regimes fascistas do século XX. No entanto, o fascismo filosófico é amplamente criticado por sua natureza opressiva e antidemocrática. Ao subordinar o indivíduo ao Estado, ele nega direitos fundamentais e liberdades individuais. Além disso, a glorificação do líder e do Estado pode levar a um culto de personalidade e à corrupção do poder. Um exemplo histórico do perigo do fascismo filosófico pode ser visto na Alemanha nazista, onde o Estado foi elevado a um status quase divino e os direitos individuais foram completamente suprimidos em nome da raça ariana e do bem da nação. Isso levou ao Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados. Em resumo, o fascismo filosófico nos faz refletir sobre os limites do poder estatal e a importância de proteger os direitos individuais. O existencialismo é uma corrente filosófica que enfatiza a liberdade, a escolha e a responsabilidade individual. Pensadores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus argumentam que os seres humanos são condenados a ser livres, ou seja, estamos condenados a fazer escolhas e a criar nosso próprio significado em um universo que em si é indiferente. No entanto, essa liberdade pode ser um fardo. Sem diretrizes divinas ou cósmicas, cada indivíduo deve enfrentar a angústia de decidir o que é certo ou errado, significativo ou trivial. Sartre descreveu essa condição como náusea, uma sensação de desorientação e ansiedade diante da infinidade de possibilidades que a liberdade oferece. O existencialismo radical leva essa ideia ao extremo, argumentando que não apenas somos livres, mas também somos inteiramente responsáveis por nossas escolhas ou consequências. Isso significa que não podemos culpar a sociedade, a genética ou Deus por nossas ações. Essa responsabilidade absoluta pode ser esmagadora, mas também é libertadora, pois nos permite transcender as circunstâncias e criar nossa própria essência. No entanto, o existencialismo radical também enfrenta algumas críticas. Alguns argumentam que ele ignora as influências sociais, econômicas, biológicas e que moldam a nossa vida. Além disso, a ênfase na liberdade individual pode levar ao isolamento e à alienação, especialmente em uma sociedade cada vez mais coletivista. Um exemplo histórico do perigo do existencialismo radical pode ser visto em movimentos terroristas que justificam suas ações com base na ideia de que cada indivíduo é livre para criar seu próprio significado, mesmo que isso envolva a destruição de outros. O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, por exemplo, foi justificado por seus preparadores como um ato de liberdade e significado pessoal. Em resumo, o existencialismo radical nos desafia a abraçar a liberdade e a responsabilidade, mesmo que isso seja doloroso. O darwinismo social é a aplicação das ideias de Charles Darwin sobre a seleção natural à sociedade humana. Desenvolvido no século XIX, ele argumenta que as sociedades humanas evoluem através da competição, onde os mais aptos sobrevivem e prosperam, enquanto os menos aptos são eliminados. Essa ideia foi usada para justificar desigualdades sociais, imperialismo e até eugenia. No entanto, o social-darwinismo é uma distorção das teorias de Darwin. Enquanto a seleção natural biológica se refere a uma adaptação de espécies ao ambiente, o social-darwinismo aplica isso de forma simplista e muitas vezes cruel às relações humanas. Ele ignora fatores como cooperação, solidariedade e justiça social, que são fundamentais para a sobrevivência e o progresso humano. Além disso, o social-darwinismo foi usado para justificar práticas horríveis, como a esterilização forçada de pessoas consideradas inferiores, a exploração colonial de povos não europeus. Essas práticas mostram como uma má interpretação da ciência pode levar a atrocidades. Um exemplo histórico do perigo do social-darwinismo pode ser visto nas políticas de apartheid na África do Sul, onde a ideia de superioridade racial foi usada para justificar a segregação e a opressão da população negra. Além disso, o darwinismo social foi uma das bases ideológicas do nazismo, que promoveu a ideia de raça superior e justificou o extermínio de milhões de pessoas. Hoje, o social-darwinismo é amplamente rejeitado, mas suas ideias ainda ecoam em discursos que glorificam a competição e desvalorizam a compaixão. O hedonismo é uma filosofia que coloca o prazer como um bem supremo da vida. Em uma forma radical, ele defende que devemos buscar o máximo de prazer e evitar qualquer forma de dor ou sofrimento. Essa ideia remonta ao filósofo grego Epicuro, mas foi reinterpretada ao longo da história. No entanto, o hedonismo radical enfrenta críticas. Muitos argumentam que uma vida focada apenas no prazer
pode ser superficial e insustentável. Além disso, a busca incessante por prazer pode levar ao vício, à negligência de responsabilidades e à exploração dos outros. Um exemplo histórico do perigo de um hedonismo radical pode ser visto no declínio do Império Romano, onde a elite romana se entregou ao excesso do prazer, como banquetes luxuosos e orgias, enquanto negligenciou as responsabilidades de governar e proteger o império. Isso contribuiu para a queda de Roma e o colapso de uma das maiores civilizações da história.